acordar. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos novamente juntos aqui no canal Sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e nós estamos aqui fazendo o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Bom, dando sequência ao nosso estudo, terminamos o capítulo 4 e agora deveríamos entrar no capítulo 5. Porém, o capítulo 5, na sua integridade, é de reflexões que Kardec faz, considerações sobre a pluralidade das existências. Então, neste capítulo, ele não tem a dinâmica que a gente está fazendo de perguntas e respostas. E aí, portanto, na verdade, é um comentário dele, reflexão dele, considerações dele, que vão reforçar a doutrina espírita. Então, é mais um daqueles vídeos que mais um daqueles momentos que eu vou pular do livro e criar uma playlist. Em breve eu crio essa playlist e vou colocar assim como sustentações da doutrina espírita. Então serão onde que a gente vai encontrar as discussões, as reflexões deles que realmente deram consistência à doutrina espírita, tá? Então, dando sequência, a gente vai para o capítulo 6, Vida Espírita. E neste capítulo também tem apenas 4 páginas de um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Então é também uma parte só de considerações e reflexões que foge à nossa dinâmica aqui, tá? Então nesse capítulo a gente chega nessa questão, a gente vai dar um salto nela. Então vamos para o capítulo 6, Vida Espírita. E aqui são 9 itens, tá bom? Então, o primeiro item é Espíritos Errantes. Questão 223. A alma se encarna imediatamente após ter se separado do corpo? E o espírito responde: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Questão número 224. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Resposta: espírito errante, que aspira o seu novo destino. Ele espera. Aí o Kardec, na mesma pergunta, pergunta ainda: qual pode ser a duração desses intervalos? O espírito responde: de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há propriamente falando limite extremo assinalado para o estado de errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. O Kardec continua ainda na mesma pergunta. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Resposta do espírito: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Outros podem, para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Bem, eu quero fazer aqui um breve comentário
no qual, pela astrologia, então a gente foge aqui um pouco do conceito da espiritualidade, do espiritismo, pela astrologia a gente mais ou menos prevê os possíveis retornos, né, da alma, do espírito que seja, de acordo com o karma acumulado. Então, o karma acumulado deve ter um como ser liberado, como ser trabalhado. Esse como ser trabalhado é alguma coisa que se analisa no mapa com a posição de Júpiter, né? Partindo do ascendente, a posição de Júpiter. O karma total acumulado, a gente calcula, a gente analisa pela posição de Saturno. E como a pessoa vai se relacionar com o meio social no qual ela está inserida e, portanto, conseguir se livrar ou minimizar esse karma, está relacionado com a posição de Mercúrio. Então, dentro de um tema astrológico, a gente analisa esse triângulo, Saturno, Júpiter e Mercúrio, para analisar a questão kármica. Sendo que o desejo do retorno à encarnação, à vida, está amarrado à posição de Plutão dentro do mapa. Mas isso, como digo, é uma outra visão, tá? Segundo, agora vamos para a questão 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade nos espíritos? Resposta: não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório no seu estado normal. O espírito está liberto da matéria. A questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que estão encarnados são errantes? Resposta: os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. E aí o Kardec faz uma consideração. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus que percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Pergunta 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não fazem do mesmo modo que nós. Aí o espírito responde: estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados. E isso lhe dá ideias que não tinham. Kardec pergunta na questão 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? O espírito responde: os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois de outra forma seriam da primeira ordem. Ou seja, que o espírito está dizendo, né, que das maneiras de se medir a elevação do espírito são suas paixões, certo? De acordo com o grau de pureza dessas paixões, se elas são menos materializadas, mais espiritualizadas, menos voltada para o ego e mais voltada para a coletividade, isso vai dar graus, né, os graus de diferenciação na elevação daquele espírito.
Questão número 229. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? O espírito responde: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal o deixem, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da Terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más. Porque o espírito não está inteiramente despreendido, só por momentos vê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Questão número 230. O espírito progride no estado errante? Aí o Kardec perguntou, o espírito responde: pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então ele pode melhorar do outro lado? Sim, pode melhorar do outro lado, com novos aprendizados. Mas a prova que esses aprendizados realmente fazem parte dele agora é na vida terrena. Então ele vai aprender lá, vai, nem sempre, mas tem de voltar para dar prova do seu aprendizado. Questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? O que você já deve imaginar aí, né? São infelizes? São felizes? Vai depender do quê? Então o espírito responde: mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado, e isso, então, lhe é uma punição. Vamos fazer uma consideração aqui, né? O sujeito aqui na vida, ele é muito amável, bonzinho, caridoso, faz somente o bem para os seus familiares, ama excessivamente os seus filhos, seja ele mulher ou mulher, homem ou mulher, né? Não importa, ama muito seus filhos, e aí desencarna, ok? Esse amor, esse sentimento todo que o ligava aos que ele deixa, pode lhe ser um grande tormento. Então ele pode passar para o outro mundo, para o outro lado da história, sem ter conseguido entender a vida espiritual. E pode estar preso ainda àquele apego à família, aquele afeto que eu aprendia tanto à vida material. Então, às vezes, é muito penoso para esse espírito se livrar de todo esse carinho que ele tinha com os encarnados. Por mais bom, amável que ele fosse, aquilo também é uma carga emocional que o espírito tem que aprender a lidar quando passa para o lado de lá, né? Tem que entender que do outro lado, isso só vai trazê-lo à prisão terrena e ter claro na sua mente que ele vai se reencontrar com todos aqueles lá no mundo espiritual, lá na erraticidade, né? Lá na liberdade, né? da matéria. Checando o microfone, tudo bem. Aí vem outra pergunta meio que retórica do Kardec. Questão número 232. No estado errante, podem os espíritos irem para todos os mundos? Conforme, aí o espírito responde, conforme
quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele tenha se elevado. E deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então, né, é uma espécie de viagem depois da morte para um local mais evoluído no qual ele sonha encarnar. Mas aí então, para encarnar naquele mundo, ele deve o quê? Se livrar das amarras do mundo onde ele está. Ou seja, tem que evoluir lá naquele mundo para poder ir para aquele outro, né? Tem que sair lá do ensino fundamental do ensino médio para ir lá para a faculdade, certo? Bom, questão 235. Os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Aqueles que se reúnem assim fazem-no com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Veja que aí entrou a história do mundo transitório, né? Não tinha sido comentado diretamente com esse termo. Questão 236. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. E aí o Kardec continua na pergunta. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? E aí o espírito responde: não. Sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. E aí o Kardec continua. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. E aí o Kardec continua. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? E a resposta: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais belezas naturais. Continua Kardec. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? E aí o espírito responde: já esteve. E aí o Kardec pergunta: em que época? E ele diz: durante a sua formação. Conclusão que o Kardec faz dessa discussão. Grandinho. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, a vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre esta massa informe, neste árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Deus quis que, mesmo neste estado imperfeito, ele servisse para alguma coisa. Quem, então, ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Está falando da Terra. Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não teria feito senão para recriar os nossos olhos? Suposição absurda e incompatível com a sabedoria que
emana de todas as obras. E inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Então aqui a gente vai dar uma pausa, a gente volta na sequência com um outro vídeo. Sequência que eu digo é sequência diária, tá? Então amanhã a gente volta com um novo vídeo. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, sempre nunca falo disso, né? Ativar o sininho para saber das próximas lançamentos do livro, tá? Do nosso trabalho. E compartilhar, né? Tenta compartilhar com alguma pessoa que você conhece que gostaria de aprender um pouquinho, discutir um pouquinho, e faça o seu comentário, deixe lá a sua ideia, vamos discuti-la, né? Pode ser enriquecedora para outros que também estão aí assistindo os nossos vídeos, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livrar da coisa grudenta, vivendo